Falar de futebol, a rodada do Campeonato Brasileiro não foi boa para os times paulistas. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o jornalista do Santa Portal, Rodrigo Martins. Rodrigo, boa noite. Começar pelo Santos, Rodrigo. O time não saiu do 0-0, jogo contra o Curitiba, jogou fora de casa. Qual é a análise que você faz do resultado e do desempenho, principalmente, da equipe santista? Boa noite, Irineu. Boa noite a todos. Era um jogo difícil, né? Até pelas condições do campo, choveu muito lá em Curitiba. Chuva, frio, tava... então não era... Para um time leve como o time do Santos, não era um cenário tão favorável. E o Santos também é aquela coisa, precisava ganhar. O Corinthians tropeçou, o Grêmio largou pontos também, empatou com o Atlético Paranaense em casa. Era a chance ali de ganhar e encurtar um pouco a distância, mas... Dá até para refazer o que eu falei agora, né, que não foi boa para os times paulistas, porque de alguma maneira para o Corinthians acabou sendo boa, né, a rodada. Mesmo perdendo, o que o Grêmio empatou, o Santos também empatou. Menos uma rodada, né? Não é? O menos uma rodada muito, mas a gente vai falar daqui a pouco do Corinthians. Sim, sim. Eu queria que você também analisasse a participação do Nilmar. O Leverkusen ficou, a princípio, disse que ele ia estrear, depois voltou atrás, que não ia estrear e acabou estreando. Eu acho que o Nilmar fez uma boa estreia. Se você considerar que ele estava 15 meses sem jogar futebol, quer dizer, praticamente aí 1 ano e meio sem jogar. Ele veio, tem 1 mês e meio mais ou menos que ele está aqui treinando, se ambientando, pegou um jogo em condições difíceis, campo pesado, tomou falta, não teve medo de dividida, foi para cima e jogou. Pelo menos parece que ele está com vontade, né, Rodrigo? Então, disso ninguém pode reclamar. Sim, né? E a maior preocupação é fisicamente como é que ele vai estar. A questão ali era a falta de ritmo. A falta de ritmo ele vai sentir. Quem ficar 1 ano e meio sem jogar futebol, não tem como, não né? Vai, mas... Não esteja bem fisicamente, não está bem tecnicamente, porque as duas coisas pesam, né? Eu acredito até que ele fez mais do que o Kaique, que jogou a maior parte do tempo. O Nilmar fez ali... Incomodou mais, buscou mais o jogo, brigou mais com os zagueiros. Faltou ter uma chance ali para, de repente, empurrar a bola para dentro. Uma expectativa positiva, então, para o Nilmar, né? Acho que sim, né? Porque o Santos também depende disso, que o Ricardo Oliveira, mais uma vez, teve problemas aí. A temporada do Ricardo está sendo complicada. Isso justifica, por exemplo, os 3 últimos resultados em 0-0, Rodrigo? O Santos vem de 3 empates em 0-0. Também, mas acho que está faltando um pouco de tranquilidade para o Santos definir o jogo. Às vezes é um pouquinho ansiedade, o gol não sai, você cria, martela. O Santos teve boas chances. Acho até que dos últimos jogos que o Santos fez foi talvez o que o Santos tenha melhor produzido. Agora, mas está faltando aquela calma na hora, aquele capricho na hora da finalização. O Vanderlei é um dos melhores goleiros da atualidade e é o que com mais sorte tem ultimamente também, porque esse 0-0 que teve de trave não foi brincadeira, né, Rodrigo? Então, teve uma bola ali que bateu na trave que se o... Não só nesse jogo, nos outros jogos também, né? Quer dizer, ele é bom goleiro, mas tem sorte também. Esse chute que nós estamos vendo aí, o Neto Berola nem para aproveitar o rebote, né? Porque tinha endereço certo, né? Como a gente costuma dizer. O Vanderlei estava caído, ele poderia chutar, não, ele preferiu esperar para cruzar. Ele jogou com o Vanderlei aqui no Santos, de repente estava um pouquinho receoso de arriscar. Rodrigo, o Santos folga, né, nessa semana, não tem jogo de meio de semana, só joga no próximo final de semana, no domingo, justamente contra o Cruzeiro. O que dá para esperar dessa partida? E o técnico, é bom para o técnico ter esse tempo também para dar uma atenção maior para os treinamentos, para a equipe, para tentar recompor a situação? Ah, sim, sem dúvida, né? O Santos teve praticamente aí 2 meses jogando quarta e domingo, com Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. É bom esse período para você dosar um pouco a energia, né? Ele vai ter uma semana para treinar, para recuperar quem está machucado, quem está com algum desconforto muscular, ele consegue. E até para observar melhor o próprio Nilmar, né? Sim, então, testar algumas formações aí, de repente ele pode entrar com uma formação diferente, apostar no Nilmar contra o Cruzeiro. É um jogo fora de casa, jogo difícil. Complicado, né? O Cruzeiro ganhou do Sport, está ali na briga pelo G6. Mas é um jogo que o Santos acho que tem condição de fazer uma boa partida lá. Mas é um jogo difícil, né? Campeonato Brasileiro, pegar o Cruzeiro lá é parada indigesta. Bom, falar do Corinthians agora, então. Depois de 34 jogos, a equipe voltou a perder. Jogando em casa, o Timão foi derrotado por 1-0 pelo Vitória. O Corinthians tem que ligar o sinal de alerta aí, Rodrigo, ou não? A vantagem ainda se mantém, né?
acredito que o Corinthians fez até um bom jogo, criou boas oportunidades. O Corinthians, essa folga que o Corinthians teve acabou não funcionando, né, Rodrigo? 15 ficou dias, quase 2 semanas, né, sem jogar. É complicado, mas também tem uma coisa, né? O Vitória, ele usou mais ou menos a tática que o Corinthians usa, né? Sim. O antídoto... Jogou atrás esperando o contra-ataque, né? Quer dizer, o Mancini deu usou... certo. Conseguiu achar um gol. Usou feitiço contra o feiticeiro. O Mancini até ficou bravo com um colega jornalista por causa de perguntas a respeito de chances de gol. O Vitória teve mais de uma chance de gol, não foi só o gol. Mas o Corinthians teve maior posse de bola, criou mais oportunidades. Mas nesse caso, mesmo que tivesse só 2 chances de gol, teve 100% de aproveitamento. Sim. Não é? Quer dizer, e é um mérito. O resultado final é o seguinte, quem ganhou? Né? Quem ganhou e quem perdeu. Não é só analisar, né, quem teve mais chance. O Corinthians teve 80% de posse de bola e perdeu o jogo. Né? Eu entendo também o lado do treinador, porque o Vitória, outro dia, bateu o Flamengo no Rio de Janeiro. Ganha do Corinthians, líder invicto em Itaquera. E de repente vem uma pergunta ali com alguns equívocos também de estatística. Ele aproveitou para vender um pouquinho o peixe dele, né? O Vitória vinha muito mal e está se recuperando. É verdade. Aliás, os times, né, da Bahia sempre ficam num sobe e desce, né, no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Né? Vem da segunda, sobe, volta. Bom, o Palmeiras também perdeu em casa. O time segue em 4º no campeonato, Rodrigo. Você acha que o Palmeiras está abaixo da expectativa? Da torcida, com certeza está, né? Abaixo da expectativa pelas contratações e pelos resultados. Esse tem que se preocupar, porque a situação, né? O Palmeiras montou um elenco caríssimo para esse ano. Na minha opinião, mudou muito o perfil da equipe e vai terminar o ano, tudo indica, vai terminar o ano sem nenhuma grande conquista. Para quem fez um investimento de mais de 100 milhões de reais, a cobrança é proporcional ali que vem das arquibancadas. A torcida do Palmeiras está cobrando. A torcida já estava pedindo a cabeça do Cuca e tal, mas ele foi campeão brasileiro, mas é aquela coisa. E acho que o jogo do final de semana pode ser decisivo para o Cuca. Bom, o São Paulo empatou com o Avaí em 1-1, também não foi um bom resultado para o São Paulo, né, Rodrigo? Continua na zona de rebaixamento, até por causa desse resultado aí, né, da Chapecoense. Se você analisar assim friamente, não é tão ruim um empate lá em Florianópolis. Mas o próximo jogo do São Paulo é justamente o Palmeiras no Allianz Parque. Os dois times pressionados, cada um por uma situação diferente. Mas o São Paulo, na nova arena do Palmeiras, ainda não conseguiu sequer empatar. Isso acaba, quando você está numa situação como o São Paulo está, brigando para não cair, isso joga junto também, né? E o São Paulo não fez um bom jogo, teve mais perto de perder do que de conquistar uma vitória lá na capital catarinense. No resumo da ópera, foi um bom resultado, né, Rodrigo? Melhor empatado. Poderia ser pior. Poderia ser pior, é verdade. Falar um pouquinho da Copa Paulista, a Portuguesa Santista também perdeu na competição. Jogando no Anacleto Campanella, a Briosa foi goleada por 5-1. A Briosa segue sem vencer e com apenas 3 pontos no torneio. Praticamente impossível a Portuguesa Santista se recuperar e tentar buscar aí a classificação, me parece, Rodrigo. A distância é muito grande, né? O 4º colocado é o Nacional, que é o próximo adversário da Portuguesa, com 14 pontos, mas a diferença de 11 pontos para você tirar num turno só é complicado. O Santos B, que bateu o Taubaté, que se aproxima um pouco mais ali. Não, mas o Santos B foram 3 vitórias, né? Já deu uma levantada, né? Sim, na classificação. Mas a Portuguesa bom, é um jogo em casa. Tem que tentar fazer valer o fator Urico Mursa, tentar buscar uma vitória para sair um pouco... Contra o Nacional, né, Rodrigo? Recuperar, contra o Nacional, perdão. Para recuperar um pouco essa confiança que claramente vai ficar abalada com essa goleada. Mas o Ricardinho tem uma semana aí para trabalhar e tentar recuperar os jogadores a fazer uma boa partida dentro de casa. A gente continua torcendo pela Briosa. Tá difícil, mas vamos continuar torcendo. Tá difícil, mas a gente acredita, né? Vamos... É isso aí. Rodrigo, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Uma boa noite para você. Obrigado, Irineu. Até a próxima.